Olá, olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Mais uma mensagenzinha de Deus ao seu coração que se encontra lá em Gênesis, capítulo 47. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Esse é o título da mensagem. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tens. Chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte dos seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram-lhe mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teu servo. Portanto, a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Canaã, na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da sua face. No melhor da terra fazei habitar teus pais e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabeis que entre elas há homens, valente os porais por maioria do gado, sobre o que eu te tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos meus anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais no dia das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhe possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramasse, como Faraó ordenará. E José sustentou de pão a seu pai e aos seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que comprava, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã,
vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença. Porquanto o dinheiro nos falte. E José disse-lhe: dai o vosso gado, e eu vos darei por vossos gado, se faltar o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a Jacó, a José. E José deu-lhe pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos. E os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no seguinte ano, e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado. E meu senhor possui os animais, outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como as nossas terras. Compra-nos a nós e a nossas terras, por pão, e nos a nossa terra seremos servos de Faraó, da semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles. E a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fez-lo passar as cidades desta uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção, que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vós tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeiem a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para semear do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pôs isto por estatuto até o dia de hoje. Sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou, sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José
seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponha a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás no sepulcro deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhes. E Israel inclinou-se sobre a cabeça, a camareira da cama. Glorificado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, uma mensagem linda, muito maravilhosa. Já começa falando da apresentação de Jacó a Faraó. José apresenta seu pai a Faraó. Lá no versículo 9 eu trago um ponto referente a essa mensagem. Lá no versículo 9 a palavra vai falar: E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Ouça o ponto referente. Jacó referiu-se à sua vida e à dos seus antepassados como uma peregrinação. Como estrangeiro e peregrino na terra, ele confiava em Deus para a posse da terra prometida. Vivia, portanto, pela fé. Juntamente com Abraão e Isaque, ele morreu sem receber as promessas. Sua meta suprema era uma pátria melhor, celestial. Hebreus 11, 8 ao 16. Todos os crentes são da mesma forma, peregrinos e estrangeiros na terra, vivendo pela fé e aguardando a celestial cidade que tens fundamentos, da qual o artífice é o construtor é Deus. Glorificado seja Deus. Meus amados, segundo esse ponto referente, todos nós somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui apenas para cumprir o ide de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho. É isso que Jesus quer, é isso que Deus quer, que nós faça a vontade dele, para que tenhamos dias de vida acrescentada aqui na terra. Quantas vezes nós queremos questionar? E quantas vezes, quantas pessoas ficam no mesmo lugar, no comodismo? Não vos acomodemos, porque a própria palavra diz que nós somos peregrinos. O que quer dizer peregrino? É se aqui não está bom, nós vamos buscar mantimento para nossa família em outro local. Por isso somos chamados de peregrinos. Peregrinos, né? Talvez você esteja angustiado pelo desemprego, por muitas coisas. Mas aqui, quando houve fome, todos
foram até Faraó, pois sabia que no Egito tinha mantimento. E ao se deparar com a fartura no Egito, tinha também aquele a qual os seus próprios irmãos tinham vendido. Essa é a história de José. Glorificado seja Deus. Um ponto referente aqui ainda ao versículo 30 do capítulo 47 de Gênesis. Jacó estava próximo da morte e não receberá a promessa. Mas pela fé em Deus, ele contemplava o dia em que Deus levaria o povo de volta a Canaã. Com isso em mente, ele pediu para ser sepultado junto à sua família em Canaã. Hebreus 11, 22. Na certeza de que o seu povo, de que eles voltariam a Canaã. Jacó ali tinha alegria no seu coração, porque tinha visto o seu filho que para ele estava morto. E a alegria de Jacó era grande. Chamou seu filho e pediu para que o sepultasse na terra de seus pais, em Canaã. Quantos pais, quantos filhos têm peregrinando nessa terra? São muitas as nações peregrinas. São muitos aqueles que vão e vêm diariamente em busca de pão para suas casas. E aqui não foi diferente. A palavra de Deus aqui fala que todos foram ante Faraó, porque a fome era geral. Hoje em dia nós vemos as dificuldades surgindo dia após dia. As dificuldades estão aí. Para que a palavra de Deus se cumpra, e está se cumprindo. Volte-se para Jesus enquanto é tempo. Aceite a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Porque foi para isso que Deus enviou o seu único Filho. Foi para que salvasse o mundo e que nenhum dos seus escolhidos se percam. Glorificado seja Deus. Até aqui, meu Senhor, nessa mensagem. Eu glorifico ao meu Deus pela vida e por tudo que o Senhor tem me feito. Pai querido, Pai amado, Deus da glória, graça te dou por essa palavra. Gênesis 47. Glorificado seja Deus. Pai amado, chega nos presídios, chega no lado dos idosos, chega, meu Pai, na minha vizinhança, chega, Pai, nesse bairro, nessa cidade, no estado do Rio Grande do Norte, chega no Brasil, chega no mundo, meu Pai, acalmando, refriando a violência e fazendo com que as famílias haja mais amor, haja mais paz, onde tiver separação, onde tiver dor, onde tiver enfermidade, onde tiver depressão, que o Senhor repreenda, meu Pai, toda depressão, toda dor, toda angústia. Pai, chega, meu Pai, trazendo meio de vida para esse povo que se encontra aí, meu Pai, necessitado. Chega, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por tudo que Ele tem nos feito. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus.